Salvos para servir. Então, será que eu preciso... Queria lançar uma pergunta. Será que eu preciso ir à igreja para ser cristão? Será que ir à igreja faz parte, me reserva um lugar no céu? Tecnicamente, não, né? Mas, Andréia leu isso hoje de manhã, e nós estudamos isso ano passado, quando nós estudamos Hebreus. Hebreus 10, 25 diz para a gente não deixar de congregar-nos. Então, essa é aquilo que o Senhor fala. O Senhor diz para a gente não deixar de nos congregarmos, né? Isso nós estudamos o ano passado, muito bem estudado, quando nós estudamos o livro de Hebreus, exatamente nessa época. E quando Deus constituiu o povo de Israel, Ele organizou uma nação visível e Ele colocou ali, naquela nação, né, uma obrigação solene e sagrada deles se congregarem numa adoração pública e diante dele. Então, se a gente for pensar, basicamente, sobre o ponto de vista de Deus, um cristão sem igreja é um cristão herege, certo? Porque, na verdade, ele queria o quê? Ele queria uma adoração pública. Só que, o que acontece? E aí isso é transmitido para os hebreus e é falado. Então, o que a gente vê? A gente tem que se congregar, né? A oração cristã, por excelência, qual é? Pai? Pai? Nosso. Não é Pai meu? Vocês oram Pai meu? Não, a gente ora Pai nosso. Nós fazemos parte de uma congregação. Nós fazemos parte de uma oração. Então, quando Jesus fala, onde 2 ou 3 estiverem... Não, ele não fala estarei, eu estou. Cuidado para a gente não falar estaria, né? Estarei, não, eu estou. Então, esse é o sentimento que a gente tem, né? Como é que eu posso exercer o meu dom se eu estou afastado? Como é que eu estou falando de igreja? Você pode ter comunhão com outra pessoa se você estiver sozinha? Não. Você não pode ter comunhão com outra pessoa se você estiver sozinho. Então, se eu afasto, como é que eu desenvolvo, como a Andréia falou, o meu dom sozinho? Uma pessoa que está em Cristo é chamada para participar dessa comunhão, dessa koinonia, como? Ela é chamada para adorar a Deus de acordo com os preceitos que o Senhor Jesus fala na sua palavra. Se alguém sabe disso e faz diferente, provavelmente tem um problema. E ele tem que resolver com Deus. Não cabe a ninguém fazer isso. O que cabe a cada um de nós é amarmos a noiva que o Senhor Jesus, da mesma forma que nós amamos a noiva, né? Como Cristo disse que amou. Porque se a gente conhecesse o coração um do outro, provavelmente a gente já teria se matado um ao outro há muito tempo. Eu provavelmente já teria matado uns 3 ou 4 aqui. Não é verdade? Ah, não, vamos falar a verdade. Não é assim? É verdade, gente. A gente discute e queria já ter dado uma paulada. Com o Vanderlei, então, já teria dado uns 3, 4. Só na parte do quê? A Silvelena teria ficado viúva. Brincadeira. Mas não é verdade? Não, eu estou brincando, mas, na verdade, o que a gente faz? Porque ninguém conhece o coração. Quem conhece o coração é tão somente quem? O Senhor. Tão somente o Senhor. Então, o que nós estamos entendendo disso? Por isso que o tema de hoje é esse aqui, salvos para servir, mas... é a Igreja de Jesus Cristo. Esse é o nosso tema, e nós vamos estudar isso hoje.
E eu tenho aqui... Opa, peraí. Vamos falar sobre o conceito de igreja, né? Como nós temos muitos matemáticos aqui, eu quero saber o valor de X. Quantas vezes a igreja, a palavra eclésia, no Novo Testamento aparece? E eu tenho um bombom para dar para quem adivinhar. Nós vamos ter 10 chances. 10 chances para quem adivinhar quantas vezes a palavra eclésia aparece. Mas são 10 chances. Pode levantar a mão e chutar. Tem que acertar na cabeça. Se ninguém acertar, o bombom fica para mim, porque eu gosto muito de ouro branco, não vou dar. 25, não. Mais. Não. Mais. Não, é mais que 65. Mais que 68, aliás. 108. Mais. Menos. Já foram 5, hein? 4. 130. Menos. 120. Menos. 109. Menos. 105. Mais. 107. Menos. Parece leilão. Menos. Mais que 106. 107? Nem 107, nem 108, o bombom é meu. Ué, dei 10 chances, gente. Vocês não acertaram porque não quiseram. 115 vezes a palavra... bombom é sempre, né, desnorteador, né? 115 vezes a palavra eclésia aparece. E, na verdade, a palavra eclésia é uma palavra grega. E ela é formada por esses dois pedacinhos, né? Ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Olha que palavra fantástica. Chamados para fora. Isso quer dizer igreja, chamados para fora. E, fora isso, o conceito de igreja, dentro do Novo Testamento, ele usa esse termo tanto no singular como no plural. E aí a gente vai, então, ler essas passagens. Para a gente otimizar, gente, eu não sei quantos microfones estão por aí, vamos tentar ler o mais rápido que a gente puder, tá? Procurar ler, porque a semana passada eu estava ouvindo pela internet, picota um pouco. E quando as pessoas não leem no microfone, é muito ruim, né? Quando a pergunta não é feita pelo microfone, a gente fica assim boiando. Então, por favor, leiam no microfone. Então, a palavra singular que a gente tem aqui, ela vai ser ligada a uma comunidade cristã específica. Então, eclésia, ela é ligada no singular a uma igreja local. Então, vamos lá abrir? Alguém abra Atos 8, outra pessoa já leia 14, 23, outro 16, e assim por diante. Quem está com Atos 8, 1, pode ler, por favor. Atos 8, 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, essa igreja era no singular, era a igreja de Jerusalém, estava se referindo a uma igreja local, certo? 14, 23. Tá bom. 14, 23. E provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero,
Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, em cada igreja, eles faziam jejum para a escolha dos diáconos, certo? Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Romanos Então, olha lá, 16. a igreja que estava em sua casa, estava se reunindo em sua casa, certo? Era uma prerrogativa a igreja começar na casa e depois ir para algum outro local. 1 Coríntios 1, 2, depois 4, 17. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a igreja que está em Corinto. Então, essa é singular, era uma igreja local. 4, 17. Por essa causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel do Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus por toda a parte, ensino em cada igreja. Em cada igreja, então, Timóteo ia colocando, era a igreja local. Filipenses 4,15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, olha lá, cada igreja dava aqui para Paulo ajuda, certo? Então, era a igreja no singular, uma igreja local. E, finalmente, Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Efésio, escreve. Olha lá, ao anjo da igreja. Em Éfeso, escreve. Em Éfeso. Escreve. Estas coisas diz aquele que conversa na mão direita, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiros de ouro. Candeeiros de ouro. A igreja de Éfeso, uma igreja. Então, o primeiro aspecto, então, a igreja, a palavra eclésia, ela diz respeito a uma igreja particular, uma igreja local. Uma outra coisa é a igreja no plural, porque ela vai se referir a uma pluralidade dessas comunidades, geralmente de uma determinada região. Vamos continuar a ler? Então, olha lá. Atos 15, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas e 2 Tessalonicenses. Vamos seguindo. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Confirmando as igrejas, certo? As pluralidades das igrejas de determinada região da Cilícia. Romanos 16, 4 e depois o 16. Quem leu 4, leu 16, por favor. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Todas as igrejas dos gentios, certo? Então, a pluralidade das igrejas. 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Igrejas de Cristo, a pluralidade, certo? Ósculo santo. Então, dar beijinho é bíblico, certo? Está lá, está escrito. Não sou eu que estou falando. 1 Coríntios 7, 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Certo? Em todas as igrejas, pluralidade. Gálatas 1, 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. As igrejas todas da região da Judéia que estavam em Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé
em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Deu para entender? Deu. O conceito da igreja, ele é intrigante e ele é complexo, porque o uso do termo no singular, ele tem um significado coletivo. É isso que é interessante, com referência a uma realidade mais ampla e mais profunda. Quando Jesus fala para Pedro assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está falando de uma igreja local, que seria a igreja, e ele está falando de uma igreja no sentido coletivo. E é isso, então, que aqui a gente tem o primeiro mistério da igreja, porque a primeira referência que a gente tem à palavra eclésia é aqui, em todo o Novo Testamento, certo? Então, a primeira referência é isso, é um significado coletivo. Você tem aqui, tanto, Jesus está falando, eu vou fundar a igreja singular, como a igreja plural, que vai adiante. E é a primeira vez que a palavra aparece. Vamos ler essas três aqui? Atos 20, 28, Efésios e Colossenses 1. Quem lê Efésios 3? Desculpa, pode continuar. Pode ler, seu Aldo. Atos 20 e 28? 20 e 28, por favor. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só, bispos para a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que informação. A igreja foi comprada com o próprio sangue. Efésios 3, 10 e 21. Quem leu 10, por favor, leia o 21 também. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que lindo esse versículo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A glória tem que ser na igreja, no sentido coletivo. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Então, a cabeça de tudo é a igreja. Certo? Jesus é a cabeça da igreja. Muito bem. E aí a gente vai, então, ver uma outra característica, né? A junção de uma realidade espiritual mística, e eu não estou falando de um misticismo, mas é aquilo que a gente não consegue entender, que é o corpo de Cristo, que é invisível aos olhos humanos, mas é visível porque é o conjunto de todos os cristãos. Então, não existe nada mais fantástico e não existe nada de mais inescrutável do que isso aqui. A igreja visível e a igreja invisível. Por que não existe isso? A gente vê que isso não é uma coisa tão diferente. Porque existem alas que não acreditam que exista uma igreja invisível. E quando eu falo de uma igreja invisível, eu não estou falando... Não sei se vocês conseguem ver que tem uma igrejinha aqui atrás, né? Uma igrejinha atrás. O que existe? Na verdade, nós somos membros de uma igreja que é visível. Mas existe uma igreja que é invisível. E o que acontece? Essa igreja invisível, somente o Senhor sabe. A diferença entre a igreja visível e a igreja invisível não é que existam duas, a igreja é uma só. Alguém leia para mim Efésios 4:4? Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Um só corpo, certo?
um só corpo. Isso quer dizer que existe uma só igreja. E agora nós vamos entender um pouco melhor. Então, olha lá. A igreja invisível é aquela que reúne o total daqueles que nasceram de novo. Invisível, hein, gente? Que assumiram o compromisso consciente de seguir a Jesus, levando a sério as exigências do discipulado. Inclui os mortos, os vivos e os que ainda hão de nascer e de se converter. Essa é a igreja invisível. Eventualmente, pode incluir pecadores arrependidos que nunca frequentaram um templo cristão nem foram batizados. Só Deus sabe quantos e quais são. Porque, olha o que está escrito lá em 2 Timóteo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. A igreja invisível, só Deus sabe quem pertence. Dá para entender? A igreja invisível é essa. Vamos ler Efésios 4, 11, 12 e 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem sabe disso? O Senhor. O Senhor sabe disso. Certo? Pode ler, Lu. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Deus é o cabeça do corpo, certo? 3,15. Seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Essa tem que ser aquilo que rege a igreja. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe. Ele é o que sabe tudo. Ninguém aqui é capaz de julgar aquilo que vai no coração humano. Então, essa igreja invisível é aquilo que a gente não enxerga. E aí, qual tem outra? A igreja visível, porque nós fazemos parte dela. É mais concreta, pois é o conjunto de todos os cristãos espalhados pela superfície do planeta. O Novo Testamento utiliza várias outras figuras para designar a igreja. Como que nós somos chamados? Povo de Deus, família, edifício, rebanho, lavoura de Deus e outros nomes. Certo? A gente já ouviu falar isso. Em nenhum desses dois aspectos neotestamentários, tanto igreja visível como igreja invisível, o termo igreja vai se referir a essa estrutura aqui. Uma estrutura de templo, certo? Mas é sempre uma realidade invisível, o corpo místico ou visível, o conjunto dos fiéis. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Vocês estão com cara de paisagem, deu para entender? Mesmo? Tá. Vamos lá. 1 Coríntios 12, de 12 a 14, 27, Efésios 3, 6 e 5, 30. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É isso aí. Então, olha lá, somos muitos, mas é um corpo só. Essa é a igreja visível, certo? Próximo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós somos corpo de Cristo e individualmente
membros desse corpo. Nós somos a igreja visível. Certo? Fala, Ricardo. Você falou agora que nós somos que a igreja é o espaço físico, é isso? Não é. Não é. Não é igreja. Não somos. Em nenhum momento Deus fala que a igreja é isso aqui. Então não adianta você construir uma coisa gigantesca. Quando eu fui na casa da Edi e do Silvio, de lá você enxerga o Templo de Salomão. Na verdade, eu passei do lado. Eu fiquei abismada. Como que alguém constrói um negócio? Eu tenho um amigo que ele trabalha na construtora que fez o templo. E ele falou assim que é inacreditável como foi construído aquilo, com os materiais superfaturados, inclusive. E ele é muito crente, então para ele era sempre aquele conjunto de, né, de da dúvida cruel, né, de estar assinando embaixo de coisas que ele não gostaria de falar, mas é emprego. E aí como é que ele fazia? E ele falava, Andréia, a coisa pior do mundo é saber que se Jesus voltar, aquilo lá vai ficar, né? Então, e é gigante. Eu passei do lado, eu fiquei realmente abismada, porque você tem uma noção do que seja um estádio de futebol. É um estádio de futebol aquilo ali, gigante. Você passa assim, é inominável. Então, em nenhum momento a Bíblia se refere à igreja como aquilo lá, né? Em nenhum momento. Dé. Oi. Uma pergunta. Nós somos parte da igreja visível, enquanto a gente está aqui se vê, mas nós também somos parte da igreja invisível. Sim. Tá? Mas o Senhor conhece. Sim, mas aqui você falou de um jeito como se a gente fosse visível e não ainda invisível. Nós somos parte da igreja, visível e invisível. Na verdade, aos olhos humanos, nós não sabemos. Quer dizer, como é que eu vou explicar? Nós só Deus conhece quem faz parte da igreja invisível. A igreja visível está aqui, mas essa aqui também é a igreja invisível. Dá para entender? Também, exatamente. Isso vai ficar mais claro daqui um pouco, tá? Eu quero só primeiro dividir para vocês não entenderem. Efésios 3:6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os gentios, então, são coparticipantes. Nós que não éramos, como é que fala? Judeus, fomos enxertados, né, como fala em outra passagem, fomos enxertados na oliveira. 5:30. Porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo, todos nós. Então, vamos entender. Olha, a igreja visível é aquela que reúne não só os redimidos, mas também os não redimidos. Certo? É a igreja composta de trigo e de joio. Porque tem gente que é joio. Tem gente que está aqui por tradição, não digo na IPBI, mas na igreja. Tem gente que é cristão por tradição, tem gente que é cristão por nominação. Está cheio. É o trigo e o joio. A palavra de Deus fala isso. A igreja é composta de trigo e de joio, de verdadeiros crentes e de pseudo-crentes. Né? Mateus 13:24 é a parábola. A gente não vai ler. É a parábola do trigo e do joio. O que acontece? O que Jesus fala no final? O que o homem, o Senhor da parábola fala? Eu vou separar no final. Então, o dono da plantação é que tem a última palavra. Não sei se dá para vocês perceberem, isso aqui é joio, está no meio do trigo, é muito parecido. Se vocês tiverem oportunidade, coloca na internet trigo e joio, para vocês verem como é muito parecido. Eles têm a mesma constituição física, assim, de gominhos,
só que um é mais verde, o outro é mais amarelinho. Né? E aí eles vão crescendo igual, só que aí o Senhor, no final dos tempos, o Senhor vai passar a peneira. Até o tempo da colheita, porque vai vir uma colheita. Vai vir da colheita que se consegue. Então, ó, o dono da plantação é que tem a última palavra, que vai colher. O que tem, nós não sabemos. Né? Então, aqui, ó, a igreja visível é aquela que reúne tudo isso. Então, como é que nós somos? Nós somos uma igreja visível. Então, dentro da igreja visível, Andréia, está a igreja invisível. Dá para entender? Dentro da nossa igreja visível está a igreja invisível. Mas dentro da igreja invisível, muitas vezes não está a igreja visível, por causa disso. Ficou claro isso? Certo? Por quê? Porque a igreja de Jesus é uma só, e ela é conhecida imperfeitamente na terra, mas perfeitamente no céu. Ficou claro? Certo? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente pode aprender sobre igreja é sobre o caráter, o multiforme caráter da igreja. Nós temos uma igreja que é militante e uma igreja que é triunfante. Como que isso acontece? Então, nós vemos que a igreja militante, ela, pela própria etimologia da palavra, né, triunfante é aquela igreja que é vitoriosa. É o conjunto de todos os crentes fiéis que já partiram e estão com o Senhor. E a igreja militante são aqueles que estão ainda na terra, que estão glorificados, a igreja que está vigiando, que está lutando pela fé, que está lutando na perseguição, na pregação do Evangelho. E essa luta, como a gente está vendo, ela tanto pode ser física, como ela pode ser também contra a violência e contra a violência de intolerância, né, contra as tentações. Que a gente vê que é a igreja que é perseguida em tantos países, mas também que luta contra as distorções da fé, contra o secularismo que tenta entrar na igreja, contra as tentações, contra a frieza, contra o desânimo. Então, tudo isso faz parte. Não dá para ser igreja triunfante sem ser igreja militante. Por quê? Porque a gente está aqui para lembrar. Então, essa igreja que prega um evangelho triunfalista, nós vamos vencer, não dá. A Bíblia nunca fala isso. A Bíblia fala de um tempo sempre de sofrimento, um tempo de vivermos a cada dia o seu mal, um tempo de estarmos aqui batalhando pela fé evangélica. E lembrando sempre que a igreja não é um fim em si mesmo, mas é uma agência proclamadora do reino de Deus. Né? Por isso, a igreja ela pode ser provisória. Nossa, como assim? Pode ser, porque às vezes as igrejas montam uma congregação e debaixo de oração, e aí a congregação não vai para frente, a congregação fecha. E aí, como é que é? Mas nós oramos, nós fizemos, mas acabou, não foi para frente. Por quê? Não era vontade de Deus? Não cabe a gente julgar. A igreja sempre é do Senhor. A igreja sempre é do Senhor. É difícil a gente entender isso, né? Às vezes, algumas coisas que nós colocamos os nossos sonhos em termos de igreja não dão certo. A gente quer que dê certo e às vezes não dão. E isso sem falar daquilo que a gente muitas vezes tem visto na televisão de igrejas como empreendedoras, né? Que a gente vê que crescem como se fossem
um negócio, né? Um negócio lucrativo, um negócio que dá dinheiro, um negócio que vai para frente, que constrói templos gigantescos, que constrói um ministério todo firmado em coisas que a gente vê que não são aquilo que deve ser feito. Né? Então, a gente não pode existir um triunfalismo aqui. Esse triunfalismo ele só vai existir no céu. Essa igreja triunfante ela só existe no céu. E aí nós vemos que existem muitos crentes, muitos pastores que hoje vivem esse triunfalismo aqui, como se somente eles fossem santos, crentes que somente eles acham que são santos. Né? E a gente tem que entender que o que nos diferencia é a consciência do pecado, é a necessidade que nós temos da graça e do perdão de Deus. É isso que nos diferencia dos ímpios, das pessoas que não conhecem Jesus. Nós temos consciências que nós precisamos de Jesus. Eles não têm. E a gente precisa passar isso para eles. E isso é muito difícil, às vezes, eles entenderem, porque eles não têm consciência. Então, eles não entendem isso que a gente entende e não entendem isso da mesma maneira que a gente entende. Então, é muito difícil deles compreenderem isso, deles capturarem isso, de tentarem buscar isso. Então, a igreja precisa estar se movimentando sempre para isso. Né? E aí a gente entende o quê? A gente, às vezes, passa por dúvidas, a gente passa por, muitas vezes, se transveste de às vezes, de uma moralidade, né, de sermos os justos, de termos as famílias fantásticas. Não, nós somos pecadores. Pecadores remidos, pecadores lavados. As nossas famílias, elas têm defeitos. As nossas famílias, elas são muitas vezes disfuncionais. E isso é cobrado da gente. É cobrado da gente como se a gente tivesse que ter a família perfeita, como se eu não tivesse que ter dúvidas daquilo que eu estou vivendo. E isso traz peso para mim. Então, uma igreja sadia, uma igreja saudável, é aquela que tem a convicção do pecado, que sabe que não é uma igreja triunfante aqui na terra, mas que é uma igreja militante, que ela está lutando aqui, que ela está tomando o caminho da precariedade, da misericórdia, sabe? Nós não somos nada. Nós dependemos inteiramente do Senhor Jesus. Nós não somos nada, gente. É muito difícil. Quando eu estava fazendo essa aula, eu falava, gente, que duro, que dureza saber disso. Que dureza saber que a nossa luta, sabe, não é aqui, que a gente tenta fazer, a gente tenta mostrar. E é muito difícil. É muito difícil para quem está aqui, é muito difícil para quem está na liderança, é muito difícil para quem está em ministérios, é muito difícil para quem está esquentando o banco, é difícil para todos os lados, porque os tempos são maus. E a gente vê e verifica cada vez mais essa coisa indo andando e sendo diferentemente para todas as pessoas. Né? Então, o que a gente tem? A gente não pode, de maneira nenhuma, ter esse aspecto triunfalista e nos tornarmos soberbos de qualquer forma, sobre qualquer aspecto, achar que nós somos melhores do que qualquer um, porque nós não somos. Porque nós não somos. Nós somos uma igreja militante. Nós somos uma igreja que tem que tomar eu não gosto muito de falar isso, porque de tomar a nossa cruz, né? Eu sei que a palavra de Deus fala isso, mas a gente não tem ideia do que é tomar a nossa cruz, né? Eu não consigo entender o que é tomar a cruz, porque eu acho que só Jesus tomou a cruz, né? Com todo o significado. Mas a gente tem que tomar aquilo que concerne a nós e ir por esse caminho de fraqueza, de desprendimento daquilo e buscar aquilo que agrada ao Senhor. Certo? Muito bem. Vamos ler essas passagens? 2 Coríntios 10, Hebreus, Filipenses e Efésios.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Olha lá. Não são carnais, certo? Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Imagina, na nossa luta contra o pecado, a gente não resistiu contra o... Ainda... Lê de novo, por favor, Rogério. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Imagina isso, gente. Nós não resistimos contra o sangue. Quer dizer que existe isso é possível de acontecer, né? Filipenses 1, 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que lindo esse versículo. Lutando juntos pela fé evangélica. Isso é uma igreja militante. Isso é uma fé que luta, que milita. Certo? Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso tem que ser o nosso mote. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e no seu poder. Certo? Isso é a igreja militante, a igreja que é fortalecida. A igreja militante na terra será uma igreja triunfante no céu. Essas divisões, né, de caráter, de características de igreja invisível, de igreja militante, elas fazem parte do catecismo maior da igreja presbiteriana do Brasil, né? Por isso que eu fiz questão de elas estarem aqui. Elas fazem parte daquilo que faz parte do nosso catecismo maior da igreja presbiteriana, já que nós somos presbiterianos. Mas aí eu quis, como professora, né, que sou, eu quis ler um pouquinho sobre a institucional, como é que a igreja como instituição surgiu. E aí eu queria abrir um parênteses para a gente mostrar como é que a igreja como instituição surgiu. Porque quando a gente, às vezes, vai pregar o evangelho, a gente escuta assim, mas a igreja é uma instituição falida. Já ouviram isso? A igreja é uma instituição falida, ela não vai. Como a gente escuta sobre a família, como a gente escuta sobre tantas outras coisas. E aí, a gente, entrando nessa série da igreja institucional, como que ela surgiu como instituição, né? A igreja surgiu, nos primeiros e no segundo séculos, ela surge como uma igreja daquilo que a gente estava vendo aqui. As escrituras estavam escritas, né? Aquilo que já estava sendo escrito, a igreja primitiva, em Atos, estava sendo vivida, e no primeiro e no segundo séculos, a igreja vivia aquilo que nós lemos muitas vezes em Atos. Só que aí, o que vai acontecer? Ela vivia, na verdade, um desafio interno, lidando com as interpretações daquilo que era tomado, e vivia com grupos que iam se formando dentro daquilo que eram os grupos dissidentes que estavam ali. E então, passa-se a um conceito que é isso aqui, a ser chamado de Igreja Católica. A Igreja Católica, na verdade, tem esse nome, ela passa a ser chamada Igreja Católica com essa simbologia de católica sendo universal. Então, a igreja, no primeiro e no segundo século, ela é chamada de Igreja Católica. O nosso credo fala isso, Igreja Católica como simbologia de uma igreja universal. Essa é a igreja, ela é católica. Então, o que acontece?
ela vai se tornar universal, porque ela era fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus. Quais eram esses ensinamentos de Jesus? Primeiro, tinha que levar em conta os livros que eram inspirados no Antigo e no Novo Testamento. Isso era uma igreja católica dentro do primeiro e do segundo séculos. Tinha que se levar em conta o credo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Certo? Era isso, era o credo. E onde havia uma concentração de autoridade, um líder, no caso, um bispo, certo? Onde haveria que era feito através de uma sucessão apostólica, porque eram os apóstolos que vinham dando, né, os bispos de Jerusalém, tudo. Então, dentro disso, a igreja era católica. No quarto século, o que aconteceu? Houve uma perseguição muito grande do cristianismo, certo? O Império Romano estava começando a se formar e houve uma perseguição gigantesca do Império Romano. Muito bem. Acabou essa perseguição, certo? E a igreja, então, ela volta no quinto século, ela se alia ao Estado do Império Romano, aí a Igreja Católica passa a se chamar Igreja Católica Romana, a partir do Império Romano, certo? A igreja, então, vai o quê? No quarto século, eu esqueci de falar, está escrito aqui. No quarto século, com só a título da gente lembrar, nessa tentativa de destruição das Escrituras, eles destruíam as Escrituras, e quem destruía eram chamados de traditores, ou seja, eram chamados de entregadores, porque eles tinham que entregar os manuscritos. Vem daí a palavra traidores, traditores, traidores, né? Depois, no quinto século, quando vem ela se alia ao Estado, na Igreja Católica, acontece, juntamente com isso, a Idade Média, aí vem a solidificação, vem os senhores feudais com os papas, e aí você tem, na verdade, a igreja mandando, né? O clero ficando uma classe à parte, uma classe rica, só que existiam o quê? Existiam pessoas que tentavam voltar àquilo que era dito pela Igreja Católica Romana. Então, todos esses daqui, valdenses, cátaros, lollardos, hussitas, irmãos boêmios, eles tentaram, antes da reforma, fazer o quê? Fazer frente a essa Igreja Católica Romana. Então, não é que a reforma aconteceu, né? De repente, não. Eles tentaram fazer, só que eles foram punidos. Então, houve uma série, durante anos, durante séculos, uma série de grupos que tentaram fazer frente à Igreja Católica Romana, fazer frente para a volta das Escrituras, para a volta de algumas coisas, para que realmente a Igreja voltasse aos antigos ensinamentos de Cristo. Vocês viram que tem aqui os valdenses e os morávios, cujo eu botei a simbologia aqui. Em algumas igrejas, essa simbologia é bastante conhecida desse cordeirinho. Você tinha os irmãos boêmios. Boêmios aqui, gente, não é porque eles bebiam, certo? Mas era da região da Boêmia, que era da Tchecoslováquia, né? Os citas do João Rus. Então, o que acontece? Os irmãos morávios, hoje, é uma igreja que é muito forte na África. E os valdenses e os boêmios, eles, quando existe a reforma protestante, eles abraçam a igreja na reforma protestante. Eles se integram na reforma protestante em 1517. Então, a gente vê que a igreja ela retoma, né,
aquilo que era o ensinamento, onde nós vamos ser introduzidos. Na Reforma Protestante vai ser uma abertura de portas para a diversidade dentro do cristianismo, onde começa com os luteranos, aí você vai ter os calvinistas, onde nós estamos incluídos, né? Os anabatistas, os anglicanos, que vão dando depois, dividindo, metodistas, batistas, congregacionais e outros. Lembrando sempre o que está escrito lá em Pedro, que ele falou. Alguém pode ler, por favor? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso é aquilo que nós vivemos hoje. Nação santa, povo chamado, nós alcançamos misericórdia, certo? Nós somos chamados disso daí. Nós somos chamados isso. Lê de novo, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Povo de exclusividade de Deus, certo? Não tinha alcançado misericórdia, alcançou misericórdia. Esse versículo daria um semestre de aula de escola dominical, de tão lindo que ele é. Porque ele é muito, ele faz referência a tudo aquilo que é e personifica a igreja. Então, quando a gente entende o que é a reforma, o que foi, os grupos que lutaram, e vê, a gente percebe o quê? A gente percebe que a igreja é uma mistura de raças diferentes, de diferentes distâncias, de diferentes línguas, de diferentes etnias, de diferentes cores, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes níveis, de diferentes temperamentos. A única coisa que não é diferente, gente, o que é? É a nossa fé em Jesus Cristo, né? A igreja não é ocidental, a igreja não é oriental, né? A igreja, ela é o quê? A igreja é do Senhor Jesus, né? Ela não é católica, ela não é protestante, ela não é liberal, ela não é conservadora, ela é do Senhor Jesus. Ela não é nada dessas denominações. Eu gosto muito de um folheto que diz que no céu não vai ter placa. Então, não existe batista, não existe metodista, Assembleia de Deus, presbiteriana, menonita, congregacional, pentecostal, anglicana, quadrangular e outros nomes que a gente vai ver por aí, né? Não tem nome. Por quê? Porque, olha, nós todos somos concidadãos dos santos. Vamos lá, abrir lá em Efésios 2:19? É isso que nós somos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha lá, nós não somos peregrinos, nós somos da família de Deus, concidadãos dos santos. Romanos 8:17.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Certo? Coparticipante das promessas. Efésios 3:6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Lê o 15 para mim também, por favor, Fabiola. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Porque nós somos nada mais, nada menos do que família de Deus. Nós lemos isso. Família de Deus nós somos. Ninguém é corpo estranho, ninguém é estrangeiro, ninguém é de fora. Por isso que na consumação do século, está escrito lá em Apocalipse, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Isso está escrito lá em Apocalipse. Como eu disse, é uma aula bastante complicada, bastante difícil, porque fala de coisas que às vezes a gente não consegue entender, porque é doutrina. E doutrina às vezes é difícil da gente entender, é árido, mas é muito necessário, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que dar razão da nossa fé. E às vezes a gente tem que entender o que faz parte, de que igreja nós fazemos parte, qual é a função da nossa igreja. Nós fazemos parte de uma igreja visível, nós fazemos parte de uma igreja militante, né? E sabemos que realmente o Senhor é que vai nos mover a fazer todas essas coisas, porque a igreja é dele, a igreja é dele. Nós estamos aqui como povo dele, família dele, e isso é o que vale. Isso é o que vale, isso que nos dá alento de prosseguir, né? Eu louvo a Deus porque, que nem eu disse, a Andréia na devocional falou coisas tão próprias e Deus costura, né? Deus vai costurando e vai mostrando todas as coisas e vai testificando. Então, existe uma coisa que eu falo, que testifica, segundo aquilo que eu falo, que testifica com o Espírito Santo que habita em cada um de vós. Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Pode. Padre, você consegue voltar no primeiro slide, o da capa? E é interessante que, quando você falou, André, eu estava lembrando da devocional da Andreinha, como foi pertinente, né? E lá... Espera aí, deixa eu terminar meu raciocínio, por favor. Posso? Eu queria saber se era nesse ou no outro. É nesse. Ela é nervosinha, né, gente? Você perguntou se alguém queria falar. Eu falei que eu quero. Romanos 8, 29 diz assim: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, você foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho. Vamos lá para 1 Pedro. Desculpa, Andréa. Tá? 1 Pedro 2, 9, nós lemos aqui, 1 Pedro 2, 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo isso, gente, não aconteceu por acaso. Tem um para aqui, né? E eu queria destacar só esses dois, para ser a imagem do Filho de Deus e para anunciar.
É esse o objetivo do curso, que é salvos para servir. 1 Pedro 4:10 fala, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mas eu queria ler um texto que a Andreinha leu aqui, que é o 4:11, que faz toda a diferença para nós. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. E aí que eu queria fazer o destaque. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. E aí a diferença. A quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então, gente, a diferença é Jesus. A diferença é Jesus. E eu queria falar isso, André, só por uma coisa. Peço perdão para você, porque muitas igrejas, elas têm colocado que elas são a diferença. Elas que fazem a diferença. E quem veio do catolicismo aqui confirma o que eu estou dizendo, que quem salva é a igreja. Para você ser salvo, você tem que ser batizado, porque senão você vai morrer pagão e você vai para o inferno. Você tem que estar na igreja, você tem que fazer parte da igreja, você tem que fazer os ritos e participar dos ritos, dos rituais da igreja, né? Confessar o pecado para o padre. O que mais? Mais uma série de coisas. Fazer. Agora, a diferença é o que está escrito lá em 1 João. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Agora, você tem o Filho e você tem a vida. Para quê? Para servir, para anunciar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. É isso que nós estamos chamando a atenção de vocês aqui, a cada aula, a cada domingo. Amém? Desculpa. Alguém quer mais falar? Eu gostaria, André. Pegando o gancho do Marcos, sobre a Igreja Católica, eu vi uma matéria que eles têm um sistema lá de confissão com o padre, e o padre comentou que é muito difícil, às vezes, um fiel da igreja fazer uma confissão, sendo uma criança, que quando foi criança, o pai abusava dela. E ela confessando para o padre, e o padre dizendo que tem que guardar isso em silêncio, que ele tem que isso na igreja ele tem que respeitar uma doutrina da igreja. Aí a minha pergunta é: o papel da igreja com os seus membros ou com a comunidade, ele tem o envolvimento com os fiéis, mas e quando uma pessoa procura nessa situação, aí você pode falar assim, mas ele tem que procurar autoridade. É difícil uma pessoa que aconteceu isso, ou para uma mãe encarar isso, se ela, às vezes ela tem mais confiança na igreja do que a própria autoridade. E o que me chamou a atenção foi isso, é que o padre ele fica sabendo de uma situação dessa e ele guarda, segundo esse padre dizendo, ele guarda entre ele e a pessoa que fez a confissão. Então, são situações que, no meu ponto de vista, você explicou para nós toda a história da igreja, mas hoje, o papel da igreja hoje, tem muitas pessoas que confiam no pastor ou no padre, na comunidade que frequenta, mas tem pessoas que têm muitos problemas. Então, tem gente que espera muito mais também da igreja, no meu ponto de vista. Era esse o meu comentário. Eu não entendi, assim, você está fazendo uma colocação, você não está perguntando nada, né, Danilo? Eu estou fazendo uma colocação porque foi citada a Igreja Católica, né, nesse Sim. sentido. Então, na verdade, assim, não cabe a nós julgarmos a Igreja Católica, né, porque a gente, primeiro, a gente não tem competência para entrar no mérito daquilo que é doutrina ou não da Igreja Católica, né?
eu realmente não me sinto categorizada para perguntar nada sobre a igreja, para falar sobre a Igreja Católica, sobre o que é certo e o que é errado da Igreja Católica. Não entraria nesse mérito de maneira alguma, né? As pessoas, na verdade, elas veem no pastor a pessoa de confiança. Lógico, é uma pessoa que está à frente, é uma pessoa que estudou, é uma pessoa que talvez tenha um algo mais, mas a gente não pode jamais esquecer que é um ser humano, tão pecador quanto nós, certo? Na verdade, é uma pessoa que carrega ainda a igreja, de uma certa forma, porque sabe dos problemas de todas as pessoas e não pode compartilhar. Muitas vezes não tem amigos, muitas vezes carrega sozinho porque não pode compartilhar. Então, assim, eu vejo o pastor da igreja como uma pessoa assim que merece muito a nossa oração, porque é uma pessoa que carece daquilo que nós nem sequer sabemos o que passa, o que vai no coração, né? Porque quem sabe é somente Deus, né? Lógico, por isso que eu falei, existem padrões que a gente nem sequer pode imaginar do que acontece nos bastidores e por debaixo do pano. Quem sabe é Deus. O que passa na sala, no quarto de cada um, só Deus sabe. A gente merece, sim, saber que o pastor da igreja, ele merece a nossa oração, sempre, né? Porque ele é extremamente bombardeado. E é aquela coisa, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais, porque ela está aí. Ele está a fim de pregar o evangelho e o negócio vem, entendeu? Então, basicamente, é isso. Fala, Fábio. Podia falar no microfone? Não, é porque senão fica... Bom, eu vim da Igreja Católica também. Eu acho que a grande diferença aí é que as